Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho um aviso muito importante para você, especialmente para as 40 milhões de pessoas que desperdiçaram o voto no primeiro turno. Essas eleições, primeiro turno, iriam decidir muita coisa, mas as do segundo turno irão decidir. Peço a vocês irem votar no segundo turno, mas escolha o candidato que esteja do lado certo. No segundo turno temos um ex-militar e um corrupto da esquerda. E o corrupto da esquerda se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ganhou em 2002 e ficou até 2010. Ele não fez nada pelo Brasil nesses 8 anos. Alguns falam que esse período foi bom, pode até ter sido naquela época. Hoje em dia, o cenário econômico mundial está muito diferente e a economia tem que ser liberal. Isso o Bolsonaro mostrou nos 4 anos de governo dele, com o ministro Paulo Guedes. Enfrentamos uma pandemia e fomos um dos melhores países a se recuperar após o fim desta pandemia. E vamos lembrar que o lado da esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, ele apoia a ditadura da Venezuela, que é dirigida pelo Maduro. Inclusive, um tempo atrás, ele falou que iria controlar a mídia e as redes sociais e utilizou o termo eu não eu não fiquei, eu acho, mais extremo, eu fiquei mais maduro e repetiu maduro, fazendo analogia ao presidente que já virou ditador da Venezuela. A esquerda também ganhou as eleições passadas na Argentina. A inflação argentina está 60% e a pobreza está chegando ao nível de 30%. Outro caso da esquerda que ganhou as eleições nos Estados Unidos. O Trump. Tem muitos não gostam do Trump e muitos outros gostam. O Trump é de direita, apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro também apoiou ele. Fizeram laços enquanto Trump ainda estava no poder, continuam a amizade, o companheirismo, mas o Trump dirigiu muito bem o país no governo dele e a economia foi super bem, atraiu bastante investidor. Logo que o Biden ganhou, os Estados e o Trump também enfrentou a pandemia. Logo que o Biden ganhou, os Estados Unidos enfrenta, eu não vou dizer crise porque é os Estados Unidos, né? É a maior economia do mundo atualmente, mas a bolsa de valores dos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem várias bolsas, mas praticamente todas caíram após a eleição de Biden. Hoje nos Estados Unidos estão passando por inflação porque o Biden quis colocar moeda no mercado. 40% dos dólares que estão em circulação hoje foram feitos durante a gestão dele durante a pandemia. E então eu já expliquei o que acontece economicamente com os países que a esquerda ganhou atualmente. E nem se fala no passado, né? Passado cubano, entre outras coisas. Cuba, o passado está refletindo até os dias atuais. E por incrível que pareça, né? Temos que ver algumas coisas inusitadas da esquerda. Ah, Fidel Castro, que foi um dos principais chaves, uma das principais peças
na ditadura socialista cubana, sempre perseguia os homossexuais. E um tempo atrás, repercutiu uma foto de uma manifestação do movimento LGBTQI, não sei lá, o resto do alfabeto, com uma pessoa com a camisa de com uma foto do Fidel Castro, acho que estava escrito "Eu amo Fidel Castro". Não importa. A esquerda sempre detonou o país. E o Lula tá fazendo a promessa que engana a classe mais baixa. Tá falando que o brasileiro, se ele ganhar, vai voltar a comer picanha, vai voltar a tomar a sua cervejinha. Isso não vai acontecer, isso não funciona. Nós precisamos de uma economia liberal, porque com mais investimentos no Brasil, teremos mais arrecadação de impostos, mais geramento de empregos, mais empresas procurando empregados e o país evolui. Todas as classes, classe baixa, classe média, classe alta, todas irão evoluir. É, e, e o recuperamento da crise que temos foi bem, será bem melhor do que já está sendo. E precisamos lembrar que as principais crises brasileiras do século XXI foi no governo do PT, inclusive uma das piores em 2015. Aí vocês vão falar, mas era a Dilma que estava no poder. Eu tenho quase certeza que a Dilma estava no poder. Eu tenho quase certeza que o Lula estava interferindo muito naquele governo, até porque ele é um dos principais chefes do PT. E naquela época, em diversas crises, o Lula falou que o pobre comer só arroz e feijão. A Dilma falou para comer ovo. Então, eles estão tentando enganar a classe baixa mais uma vez. E o que o Bolsonaro fez para a classe baixa durante a crise? Ele fez o maior política de transferência de renda que já existiu no Brasil, chamado Auxílio Brasil. E também o que ele fez? Ele não defendeu o fechamento das empresas que iriam garantir o salário dos funcionários e também as pessoas que trabalham por si mesma. Ele queria deixar que elas trabalhassem na rua normalmente, sem pagar multas, sem pagar nada. E também defendia os microempresários que são da classe baixa, que não podiam, por exemplo, barzinhos não podiam abrir, nada podia abrir. E o que aconteceu com essas pessoas? Tomaram multas. Então, o lockdown foi ruim e o Bolsonaro, com a economia mais ou menos, né, sobrevivendo à medida do possível, conseguiu fazer a maior política de transferência de renda, chamado Auxílio Brasil, que pagou R$ 600 por mês para as famílias mais pobres, mais necessitadas. E o Lula, que pagava 90 ou 190 para essas famílias, fala que é o rei e que vai salvar o Brasil. Ele não vai. Ele teve 16 anos para fazer isso, não conseguiu. O Bolsonaro teve 4, 2 a pandemia atrapalhou. A economia está recuperando, a economia está crescendo, está tendo mais emprego. O governo do PT deixou 13 milhões de desempregados. Agora já estamos com 10 após uma crise pandêmica, por incrível que pareça. Então eu peço a vocês, 40 milhões de pessoas que não votaram ou anularam o voto, e também eleitores da Simone Tebet e Ciro Gomes, vote Bolsonaro no segundo turno. Veja quem está do lado certo. Veja quem não mente.
Veja quem realmente vai conseguir melhorar a vida do brasileiro sem fazer promessa de picanha e cervejinha. A inflação não consegue fazer milagres. O Lula fala como se fosse um milagre. Você acha que se desse uma decisão pro Bolsonaro assim, o pobre pode comer picanha e tomar cerveja? Ele ia falar que sim, mas não é uma decisão que você toma assim, ó, que eles te dão na mão e você faz assim, ó, todo mundo comendo picanha e tomando cerveja. Não é assim, todo mundo sabe disso. Hoje em dia, em todos os países, para que um país cresça, precisa de uma economia liberal, que é o que o Bolsonaro está fazendo ao lado de Paulo Guedes. Se você ainda não se viu, vote Jair Messias Bolsonaro. Não apoie um ladrão que roubou 500 bilhões e o partido dele, e 500 bilhões que descobriu, muito mais, né? Corruptos. É, 3 casos de corrupção por semana na época do governo PT. Então escolha o cara certo. Escolha o Bolsonaro. Aí você vai falar: ah, o Bolsonaro falou muita merda durante. Falou mesmo. Falou. Ele mesmo fala. Ele mesmo pede desculpa. Agora, compare os 16 anos de PT e os 4 anos do governo Bolsonaro. Me fale quem você vai votar no segundo turno. Eu espero que seja no Jair Messias Bolsonaro. Agora temos escolha entre um ladrão e um militar. Muito obrigado por assistir e dia 30 de outubro, vote 22.